E aí, pessoal, tudo bem por aí? Essa discussão do grupo Telegram, ela não foi uma discussão assim que tivesse muito conteúdo, muita discussão em torno dela, não. Pelo contrário, essa discussão gerou uma outra que foi sobre cancelamento. No nosso próximo vídeo que iremos concentrar os assuntos da discussão será sobre cancelamento e com muito material, bastante comentário, bastante situações, chegando bastante situação para mim. Vou selecionar algumas e quem tiver ainda pode mandar, tá? Essa discussão, o tema foi georreferenciamento em divisa de municípios. Qual foi a origem dessa discussão? Foi um encaminhamento dos cartórios do Tocantins que enviou para o CIGEF, que enviou uma mala direta para os credenciados. E nesse encaminhamento dizia o seguinte, que houve uma decisão e que essa decisão determinou que imóvel interceptado ou confrontante com divisa intermunicipal deve-se levantar a divisa de forma precisa, conforme os termos da lei estadual, e dividir ou desmembrar o imóvel em matrículas autônomas. Esta oficial de registro de imóveis vem respeitosamente requerer que seja expedido comunicado orientando os credenciados militantes no estado de Tocantins, com georreferenciamento de imóveis rurais para fim de certificação, a correta forma de definição dos limites municipais, visando a padronização desse tipo de levantamento de divisas. Então, se na verdade, ela não estava discutindo sobre o problema de cartório, nem outros problemas, nem a parte documental. Aqui eles estão estabelecendo como que é para ser feita a divisa, como que é feito o levantamento dessa divisa. Destaca-se que os registros prediais carecem de descrições precisas para que sejam garantidos o fiel cumprimento dos princípios norteadores do registro de imóveis, em especial o da territorialidade e da segurança jurídica. E, continuando, a Associação dos Técnicos em Agrimensura do Tocantins continuou que a associação requer a expedição de comunicado aos credenciados que, quando do levantamento das divisas municipais, se abstenham de utilizar exatamente os shapes do IBGE. Vou mostrar para vocês o porquê dessa decisão deles. Ademais, requer que o Comitê Regional de Certificação oriente os credenciados que demarquem as divisas municipais, considerando o seguinte, lembrando que isso aqui é para o estado do Tocantins, mas manda para todos os credenciados, porque quem mora no Rio Grande do Sul pode muito bem pegar serviço do Tocantins. O levantamento do curso d'água quando este for o limite municipal. Então, se o limite municipal for um curso d'água, será feito, é claro, o levantamento do curso d'água. Levantamento da rodovia pela faixa de domínio quando esta for divisa de municípios. Até aí, tudo certo, né? Quando a linha divisória de municípios se der por serra, que esta seja materializada pelos pontos de maior altitude. Esse aí foi o que deu um pouco mais de discussão. E quando a linha divisória for de nascente, cabeceira de curso d'água, rumo reto até outra nascente, cabeceira, que seja efetuado o levantamento dos pontos das nascentes para definição precisa da reta de limite municipal e posteriormente implantados marcos nas intersecções dos limites dos imóveis rurais com a linha da divisa municipal. Enfim, está muito claro, né? Porém, quando é divisa seca, como vai ser feito esse levantamento? Isso não é para seguir o IBGE. Então, é para seguir quem? Algum órgão que tem no Tocantins, que vai determinar esse limite, onde que é. Então, assim, ficou um pouco vago nesse quesito, linha seca. Nas discussões, as dificuldades principais que foram levantadas foram as seguintes. Precariedade das bases cartográficas dos limites intermunicipais. A gente vê muita dificuldade mesmo. Às vezes você está fazendo um gel e você não encontra, não tem um rumo para aquela situação. E às vezes a divisa do IBGE ela não representa a realidade da verdadeira divisa.
Alguns estados não têm instituições competentes para emissão destes laudos. Aqui em Goiás, por exemplo, nós temos o Instituto Mauro Borges, em São Paulo tem o IGC, em Minas tem o Instituto João Pinheiro, e assim eu acho que quase todo o estado do Brasil tem um instituto que toma conta dessas divisas. Municípios não se entendem em suas bases cartográficas e deixando o profissional no impasse, e cartório tira sua responsabilidade e pede que eles definem. Então, muitos municípios, né, não tem base cartográfica mesmo, acho que é um grande número desses municípios. E divisa com Serra, porque pela dificuldade que se tem do levantamento. E também, agora imagina no Tocantins, que ele disse aqui, divisa com Serra, ele quer que seja pego, que seja materializado, quer dizer, marco implantado pelos pontos de maior altitude. Bom, tirando as dificuldades, em divisa com Serra, houve um questionamento que disse o seguinte, ou seja, teremos que ir no cume da serra e locar o ponto. Aí vêm os credenciados desinformados, jogam o preço lá embaixo e duvido que vão subir a serra e achar esse ponto de maior altitude. Ou seja, gel com divisa de município cobre 3 vezes mais. É independente de divisa com município, né? Porque assim, a divisa com município, ela às vezes causa um problema, mas ela não é o maior problema que tem no georreferenciamento. Porque às vezes é difícil você estabelecer que o município tenha uma divisa estabelecida, e nesse caso, certamente eles usam do IBGE. Mas teve uma dificuldade aqui de um colega que disse o seguinte, cheguei a descobrir em um certo município mineiro que as bases cartográficas de divisão do território do IBGE não batem com a realidade. A maioria não bate com a realidade. Porém, se fosse para cumprir com o que determina a lei, o perímetro da propriedade teria que gerar 2 parcelas. No entanto, nessa localidade, o que divide os 2 municípios é um médio rio. Porém, é óbvio que geraria 2 parcelas. De qualquer maneira, já seriam 2 parcelas, né? Pois é de um município e a outro do outro município. Mas o registro das parcelas da propriedade só se encontra em um cartório. Quer dizer, ela está dividida pelo rio, porém, o registro dela só se encontra em um cartório. Ainda mais, o perímetro da divisão territorial do IBGE fica totalmente fora do local da divisão. Como sempre, o IBGE é fora, né? Mas, justamente como ele é de Minas, eu fui buscar o provimento de Minas para a gente ver o que diz sobre essas dificuldades. Vamos fazer um estudo sobre a divisa real e a divisa do IBGE. Vamos ver algum caso concreto. Lagoinha, esse aqui é São Paulo, Luiz, esse imóvel estava em 3 municípios, que era... Esse gel aqui, vocês vejam, pela linha do IBGE, seria essa reta aí. Porém, essa divisa é essa linha branca. Onde que ele foi buscar? Ele foi buscar no IGC. Então, o IGC falou, não, a divisa é essa aqui. Nesse caso, o IGC tem as coordenadas, porém ele não tem as altitudes. E para alocar as altitudes, é claro, teve que ter um RTK e através do RTK fazer a alocação desses pontos aí e principalmente em função das altitudes. Virtuais aí, por exemplo, poderia dizer, eu tenho a divisa do IGC, então vou usar vértices virtuais. Só que, por outro lado, ele não é um local inacessível, então não tem uma justificativa para que se use vértices virtuais aí nesse local. Mas nesse gel aí, eu acompanhei de um amigo meu, eu tive o prazer de acompanhar ele nesse gel, e apesar de ele estar na divisa de 3 municípios, com certeza, o principal problema não foi essas divisas. O principal problema realmente foi as confrontações, as sobreposições, os cancelamentos. Então, nesse caso aí, apesar de estar em 3 municípios, se tornou o menor problema. Então, nessa divisa de imóveis, nós temos 3 situações prováveis. Primeiramente, o imóvel que esteja bem próximo da divisa. Neste caso, por exemplo, a divisa está estabelecida em linha vermelha. Ele não está na divisa, ele está próximo da divisa. Nesse caso, nada a fazer. Se ele estiver já no cartório correto, tudo bem, não tem problema. Outro fator é que o imóvel está na divisa. Nesse caso, ele vai ter que
Quando ele está próximo, ele não tem nada a fazer, vai levantar o imóvel normalmente. Quando ele está na divisa, aí ele vai ter que correr atrás para saber do instituto do estado dele qual que é a divisa correta e para que ele faça a locação dessa divisa. E o terceiro caso é imóvel nos 2 municípios. Então, um imóvel só esteja situado nos 2 municípios. Então, nesse caso, mesmo que tenha que ser feito o registro de referenciamento em um cartório, onde esteja, se o imóvel estiver totalmente em um cartório só, que seja registrado nesse cartório, mas que ele já faça dividindo, separando os 2 municípios, para que depois faça a transferência de um cartório para o outro. Vamos enquadrar então na lei essa divisão de município. Nós temos na Lei 6.015, no artigo 69, que diz que todos os atos enumerados no artigo 67, o 67 é o artigo que reza sobre averbação e registro. Então, todos os atos de registro e verbação são obrigatórios e efetuar-se-ão no cartório da situação do imóvel, quer dizer, no cartório onde o imóvel está situado, salvo, quer dizer, exceções para isso. As averbações que serão efetuadas na matrícula ou à margem do registro que se referirem, ainda que o imóvel tenha passado a pertencer a outra circunscrição. Então, nesse caso, essas averbações, mesmo que ele tenha passado a pertencer a outra circunscrição. Então, essas averbações serão feitas na matrícula a que se refere o registro. Os registros relativos a imóveis situados em comarcas ou circunscrições limítrofes, quer dizer, confrontantes uma da outra, que serão feitos em todas elas, devendo os registros de imóveis fazer constar dos registros tal ocorrência. Então, esse fato é muito comum, onde vai ser feito em todos os cartórios, deverá ser feito esses registros. O registro previsto no número 3 do inciso 1 do artigo 67 e a verbação prevista no número 16 do inciso 2 do artigo 67 serão efetuados no cartório onde o imóvel esteja matriculado. Então, não é onde o imóvel esteja situado, é onde ele esteja matriculado, mediante a apresentação de qualquer das vias do contrato. Vamos ver, então, o que é essa exceção? O que seria esse artigo 67? É o registro dos contratos de locação de prédios nos quais tenha sido consignada cláusula de vigência no caso de alienação da coisa locada. Quer dizer, uma cláusula referente ao que vai acontecer no caso de que o imóvel seja vendido. E da averbação do contrato de locação para fins de exercício de direito de preferência. E toda pessoa que está locando o imóvel, no caso de venda, ele tem direito à preferência. Mas a lei, ela é um funil. Nós temos a Lei 6.015, que é onde a gente busca, em princípio, quando nós vamos fazer um GEL, qualquer que seja a situação, que nós vamos na lei, a primeira lei que a gente vai é a Lei 6.015, ela é a nossa lei de cabeceira. Porém, ela é um funil. A lei é funilada. Como? Por quê? Porque, além da Lei 6.015, nós temos os provimentos, e cada estado tem seu provimento. Então, antes de você partir para falar, o cartório está exigindo isso, o cartório quer que faz essa verbação, quer que faz aquilo outro, você tem que ler o provimento. O provimento que vai direcionar muitas situações que às vezes a gente acha que o cartório está exigindo, mas a exigência vem do provimento. Então, como o colega ali falou da divisa de Minas, eu busquei no provimento de Minas, que já esse provimento é 93 de 2020, quem não tem ele, pode falar que a gente envia ele. No artigo 921, o procedimento administrativo de retificação, o que seria? Retificação administrativa, que a gente faz quase todo dia, será realizado perante o ofício de registro de imóveis que tiver praticado o ato a ser retificado. Então, se por exemplo, o imóvel está em Goiânia e ele vai ficar retificado aqui, então ele vai ser realizado aqui em Goiânia, salvo se o imóvel tiver passado a pertencer a outra circunscrição. Então, o imóvel, o registro está aqui. Porém, como o imóvel estava em Trindade, ele passou a pertencer a outra circunscrição.
hipótese em que será aberta matrícula na nova serventia para nela ser realizada a retificação. Então, vai abrir uma matrícula nessa nova serventia e lá vai ser realizada a retificação, comunicando-se o fato à serventia de origem para baixa da matrícula anterior. Então, olha, foi feita uma retificação administrativa, estou comunicando para que você dê baixa aí nessa matrícula. Da averbação e do cancelamento. Ressalvado o disposto no artigo 921 deste provimento conjunto, as averbações serão efetuadas na matrícula ou na transcrição ou na inscrição a que se referirem, ainda que o imóvel tenha passado a pertencer a outra circunscrição. Então, quer dizer, ressalvado, quer dizer, fora esse artigo 921. Tendo havido efetivo transporte de ônibus para uma nova matrícula do mesmo ou de outro ofício, o cancelamento será feito apenas neste último. E fica vedado a prática de novos atos após recebimento de comunicação de abertura de matrícula para o imóvel da serventia de sua nova circunscrição. Então, do momento que já foi comunicado, que já recebeu, aí não vai ter novos atos, porque vai ficar vedado. Artigo 718 do mesmo provimento de Minas. Os registros e averbações enumerados nos artigos 716 e 717 deste provimento conjunto são obrigatórios e serão efetuados no ofício de registro de imóveis da situação do imóvel, onde o imóvel está situado, exceto, quer dizer, quais são as exceções para esse registro e averbações? As averbações que serão efetuadas na matrícula ou à margem do registro que se referirem, ainda que o imóvel tenha passado a pertencer a outra circunscrição. Esse é um fato muito comum, dessas averbações. Os registros relativos a imóveis situados em mais de uma comarca ou circunscrição que serão feitos em todas elas, devendo constar a ocorrência nos dois cartórios, nas duas comarcas, nos dois cartórios. O desmembramento territorial posterior, quer dizer, posterior ao registro ou averbação, não exige sua repetição no novo ofício de registro. Por quê? Porque já veio desmembrado. Bom, quanto a esse município, o município que está próximo da divisa, que está na divisa, quando nós vamos certificar, o CIGEF ele emite alertas e nós temos que estar atento a esses alertas para que não tenha problema. Por exemplo, neste caso aqui, o que é que o INCRA alertou, o CIGEF? Que a parcela está a nem 1 quilômetro, 0,0 quilômetro do município de Presidente Prudente. Você tem certeza que essa informação está correta? Quer dizer, olha, ele está em cima da divisa ali. Você tem certeza que está correta? Então, se realmente o município que você informou for realmente o município onde está o imóvel, você tem certeza. Bola para frente, certifica, não tem problema. Já este aqui, já foi um outro tipo de alerta. Aí, esse alerta deveria ter sido visto. Por quê? Porque depois teve que fazer uma retificação. A parcela 0 está a 0,8 km, quer dizer, 800 metros, do município de Mara Rosa. Você tem certeza de que essa informação está correta? Ele diz que sim, certificou. Só que é o seguinte, na verdade, se você for medir, olha aqui, a divisa do IBGE é onde está o traço vermelho. A divisa que o CIGEF considerou foi a linha amarela. Por quê? Porque está a 826 metros, então ele disse 800. E o imóvel estava em Campo Norte, então ele deveria ter visto esse alerta e não ter certificado, porque depois ele teve que fazer uma mudança. Mas por que ele considerou Mara Rosa? Porque a matrícula era de Mara Rosa. Então, nesse caso, primeiro ele foi fazer o referenciamento, considerou Campo Norte, mas ele teve que fazer o registro em Mara Rosa para que Mara Rosa transfira depois para Campo Norte. Bom, pessoal, no próximo resumo será sobre cancelamento. Se você tiver algum material, pode mandar para a gente sobre cancelamento, porque nós estamos arrumando alguns conteúdos, porque está tendo muito problema aí quanto a cancelamento por sobreposição, por desmembramento. Então, fiquem atentos. Sigam a gente nas redes sociais, no YouTube, nós temos bastante conteúdo no YouTube.
Nós temos o grupo de discussão no Telegram, da TGR Treinamento. Você pode estar nos seguindo também. É só você enviar a solicitação, a gente envia o link, mas eu vou deixar o link também na descrição do YouTube, tá? Vocês entrando no canal, vocês terão toda a nossa rede social. E qualquer dúvida que vocês tenham, pode me mandar por e-mail, terei o maior prazer em responder vocês. Então, até o próximo resumo da discussão.